Pessoal, então vamos começar a resolução dos exercícios. Antes, seguinte, eu ainda não olhei todas as provas, tá? Mas eu estou olhando lá. Muitos foram bem, parabéns, tá? Gostei muito do resultado de todos. Vi que teve muita dedicação aí de vocês, tá? Só que alguns eu percebi que deram uma colada aí, hein? Pegaram o resultado, escreveram qualquer besteira lá na folha e aí colocaram o resultado certo no gabarito e qualquer besteira lá na folha. Assim, agora, né, eu vou olhar lá. Se for uma coisa esdrúxula, se você colocou uma conta esdrúxula lá na tua folha e o resultado certo no gabarito, das duas uma, ou você colou ou você teve muita sorte num chute chutou um número entre 1 e 10 mil e acertou o resultado. Então, se eu ver que o resultado lá está esdrúxulo, vou cancelar a questão, tá? Então, não adianta, pessoal, tentar dar uma burlada aí, faz o que dá. Prefiro que tirar 0 tentando do que tirar 10 colando. É muito mais valioso para mim tirar 0, 2 tentando fazer do que colando, tá? Então, tomem cuidado, tá bom, pessoal? Não tentem fazer essas espertezas, não, porque aí eu acho que é pior para vocês, tá? Então, é o seguinte, eu vou fazer assim. Se eu olhar se eu olhar na sua prova, lá onde você colocou suas continhas, né? E ver alguma coisa esdrúxula e o resultado certo, do jeito que eu vi em algumas provas, eu vou cancelar a questão, tá? Não tem como eu deixar a questão, beleza? Tá? Outra coisa, nós chegamos ao fim de mais um ciclo de conteúdo que, se fôssemos nos tempos normais, estaríamos entrando em mais uma prova. Mas até que foi tranquilo. Rodolfo, assim, tava osso, né, Ianca? Eu concordo com você. Eu peguei exercícios da própria prova, da própria apostila, ou exercícios que eu passei para vocês, tá? E só mudei valor. Então, assim, quem tinha os exercícios, quem tinha feito os exercícios, eu tenho certeza que se saiu bem. E muitos, eu acho que quase todos, né, se saíram muito bem. Salvo algumas questõezinhas que alguns deram umas coladas aí. Isso eu não quero, hein? Colar não. Tá? Mas bom, o que eu tava falando, né? Taca a pedra nele, imagina. O que eu tava falando, pessoal, nós chegamos no final de mais um ciclo de conteúdo, tá? E aí nós temos que fazer uma outra provinha já. Na semana que vem. Na semana que vem nós já vamos ter outra provinha, então. Só que nós vamos... Eu tô falando com vocês arrumando a câmera aqui, tá? Só que aí eu vou mudar o esquema, tá? Eu não vou dar uma semana para vocês, não. Porque eu achei que vocês colaram muito. Um ou outro colou, então a gente já homogeneiza o negócio, tá bom? Então eu vou dar um dia para vocês. Um dia não, vão ser meio período, tá? Então, se vocês perceberem, essa última aula eu juntei 2 conteúdos aí para dar a prova na semana que vem.
tá? Então na semana que vem eu não passo conteúdo para vocês. Eu não passo conteúdo para vocês e vocês fazem a prova, beleza? O que vai cair é de plano inclinado. Plano inclinado não, né? Eu trabalho até as 17h30. Aí vai deixar até a noite? Provavelmente não. Tava pensando em deixar para amanhã o pessoal da eletrônica e à tarde o pessoal da informática, tá? Um pouquinho a mais para vocês aí, né? Porque vocês têm um período, parece que um pouco menor, tá? Então, é de lançamento oblíquo, na verdade, para cá, né? Certo? Que foi onde parou a segunda prova. Então, lançamento oblíquo a gente tratou na última prova. E agora nessa do capítulo seguinte, que aplicação das leis de Newton, peso e equilíbrio. Não, leis de Newton, peso e equilíbrio, aplicação das leis de Newton, plano inclinado e atrito, tá? Que são os conteúdos. Plano inclinado e atrito é o conteúdo que a gente vai ver hoje, beleza? Então vai cair até aí. São 4 capítulos do livro na semana que vem, tá, Rodolfo? São 4 capítulos do livro. Um pouco menos de conteúdo do que da última vez, né? E aquele mesmo esquema, eu pego na quarta mesmo. Isso mesmo. Eu pego o exercício que vocês fizeram e só mudo o valor, tá? E aí então estamos combinados? Tá bom assim? Eu vou dar a prova e semana que vem então não tem conteúdo. Pô, legal, vocês vão ter quase que uma semana de descanso, né? Vocês vão só fazer a prova, beleza? Então essa semana, pessoal, eu já coloquei lá exercício para vocês fazerem. Vai ser de qual horário a qual horário? Ô Vitor, eu estou pensando em deixar para a parte da manhã, tá? Provavelmente das 8 até as 13, tá bom? Das 8 até as 14, vai. Beleza? E aí vocês fazem a prova nesse horário, tá bom? Beleza? Eu acho que dá tempo de vocês fazerem e mandar para mim, tá? Beleza, pessoal? Então semana que vem não vai ter atividade, mas vai ter prova. Tranquilo? Outra provinha com conteúdo de lançamento oblíquo, que é onde a gente parou na última prova. Vocês lembram que tinha uma questão lá de lançamento oblíquo, que era 10, até plano inclinado e atrito. Beleza? Tranquileba? Então tá. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Nops? Então tá bom. Pessoal, então vamos começar os exercícios desse último conteúdo, né? Que eu falei sobre aplicação das leis de Newton, né? E plano inclinado e atrito, tá certo? Eu passei um pouco menos de exercício, tá? Vocês perceberem aí, não pedi para fazer todos os exercícios resolvidos, que como eu juntei 2 capítulos, era um pouco mais pesado, então deu uma ponderada aí, tá bom? E aí, ó, eu vou começar pelo exercício número 3 da página 123, tá? Então, exercício 3 da página 123. Beleza? Vocês estão enxergando bem minha câmera aí? Tá dando para enxergar bem aí? Beleza. Então o exercício 3 ele fala assim, ó. Um bloco de massa de 10 kg está em repouso sobre um plano horizontal sem atrito. Então, o nosso bloquinho de 10 kg, ele está aqui em repouso, né? Num plano sem atrito. Beleza? No instante T0 é exercida sobre o bloco uma força horizontal constante de módulo de 5 N. Então, ó,
é aplicada uma força de 5 newtons aqui, no instante t igual a 0, certo? No instante 10, essa força deixa de existir. Então, depois de passados t igual a 10 segundos, a força é 0. Beleza? Tá? Ele pede para você determinar a aceleração adquirida pelo bloco nos primeiros 10 segundos, certo? Essa daí, pessoal, é fácil, né? A letra A, só você aplicar a segunda lei de Newton, tá? Então, da segunda lei de Newton, nós temos força igual a massa vezes a aceleração, tá? Se nós queremos saber a aceleração, então eu tenho que isolar ela, eu passo a massa que está aqui multiplicando para o outro lado dividindo, tá bom? Então vai ficar A igual a força dividido por massa. A minha aceleração então, pessoal, é 5 dividido pela massa 10. Isso vai dar 0,5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Tranquilo? A B. Alguém tem alguma dúvida? Se tiver dúvida, grita aí, tá? Que eu tô olhando o chat aqui. Como é que chama? O Meet é melhor que o chat fica aberto do lado também, aí dá pra ver, tá? Eu esqueci de colocar metros por segundo. É metros por segundo ao quadrado, tá, Yasmin? Não esquece não, tá bom? A velocidade do bloco no instante t igual a 20 segundos. Certo? Pessoal, aí aqui cabe uma análise, certo? No instante igual a 20 segundos. Cabe uma análise. Ele falou que o bloco, primeiro, né? O bloquinho ele está aqui em uma superfície sem atrito. Então não tem o que pare ele. A gente não está considerando também a resistência do ar. Beleza? E aí foi aplicada uma força de 5 newton nele. Aqui no instante T0. Tá? Aí, quando ele chegou só lá no T 10 segundos, é que parou de ser aplicada essa força. E ele fala, para você calcular a força lá no instante 20 segundos. Tá certo? Pessoal, se a gente não tem atrito e nem resistência do ar aqui, quer dizer que ele fez um movimento acelerado de T0 até T10, porque está tendo uma força aqui sendo aplicada, uma força sendo aplicada gera uma aceleração, e depois disso o bloco continuou se movimentando em movimento retilíneo uniforme. Então, se não teve mais aceleração, ele mantém a velocidade dele. Tá certo? Então, a gente pode calcular aqui a velocidade no instante T20 como sendo a velocidade que ele estava quando a aceleração parou. Tá certo? Então a gente pode falar que a velocidade dele continuou a mesma, de 10 segundos até 20. Então se a gente calcular para 10, a gente vai calcular para 20. Tranquilo? Então a gente usa da equaçãozinha da velocidade em função do tempo, certo? Porque a gente tem a aceleração, tem uma velocidade inicial e tem um tempo. A gente vai calcular uma velocidade, certo? A velocidade aqui no instante inicial é 0 mais meio vezes 10 segundos. Beleza? Isso daqui vai dar 5 metros por segundo. Tranquilo, pessoal? Vocês entenderam o raciocínio aí? E aí, eu consigo falar aqui por conta dessa informação
de que no instante t0 essa força deixa de existir, eu consigo essa informação de que o movimento continuou de forma retilínea e uniforme, tá? Com velocidade constante. Deixa eu dar uma olhada aqui no foco dessa câmera. Beleza, pessoal? Tudo bem? E aí na C, ele pede para você fazer um gráfico, tá? Da velocidade em função do tempo, tá? Considerando o intervalo de tempo de 0 até 20 segundos. Beleza? Pessoal, ó, então, gráfico, eu tenho aqui velocidade no eixo Y e tempo no eixo X. O tempo em segundos, a velocidade em metro por segundo. Tranquilo? Tá? Bom, aqui, ó, até 10 segundos, de 0 até 10 segundos, eu vou colocar já os 20 segundos, tá? De 0 até 10 segundos, a gente sabe que isso daqui foi um movimento acelerado que terminou numa velocidade de 5 metros por segundo, tranquilo? Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, 5 metros por segundo. Aqui em 10 segundos estava 5 metros por segundo. E como foi um movimento acelerado, a velocidade variou no tempo. Então ela é uma rampa. Beleza? Depois de 10 segundos, pessoal, a velocidade se manteve constante, porque a força foi retirada. Se a força foi retirada, não tem mais aceleração. Se não tem mais aceleração, a nossa forcinha ali fica constante. Opa! Se ela fica constante, então é uma reta aqui em cima de 5 metros por segundo. Então, nosso gráfico fica assim. Beleza? Alguém tem alguma dúvida nessa? Para montar o gráfico? Todo mundo conseguiu montar o gráfico? Beleza. Vocês são muito bons demais, né? Tranquilo? Então tá. Eu pedi para vocês fazerem também a 11 da página 128. Estou eu aqui abrindo o meu livrinho aqui na página 128. Beleza? Então essa daqui estamos superados, né? Então vamos para 11 da página 128. Tranquilo? A 11, ela fala assim, ó. Na figura abaixo, os dois blocos A e B se movimentam com aceleração constante de módulo 1 metro por segundo ao quadrado em um plano horizontal sem atrito por causa da força aplicada F exercida sobre eles. Beleza? Então, ó, num planinho sem atrito, nós temos um bloquinho aqui, que é o bloco A, e temos um bloquinho B. Temos uma força sendo aplicada aqui, o que gera uma aceleração aqui. Tranquilo? Esse conjunto aí não tem atrito, então não tem força contrária a eles, tá? E ele fala que a massa de A é de 1,5 kg e a massa de B é de 3,5 kg. Beleza? Primeiro ele pede, né, o módulo da força F. Beleza, pessoal? Na letra A.
O módulo da força F é dado pela equação força é igual a massa vezes aceleração. Segunda lei de Newton, tá, pessoal? Só que no caso aqui, a nossa massa aqui é uma soma desse conjunto aqui, ó. Certo? É o A mais o B. Então eu vou escrever essa equação como sendo assim, ó, no lugar da massa lá, eu vou colocar a soma da massa A mais a soma da massa B. Beleza? E aí a gente só substitui, faz as continhas, ó. Então, a aceleração é de 1 metro por segundo ao quadrado, a massa A é de 1,5 mais 3,5 vezes 1. 1,5 mais 3,5 vai dar 5 vezes 1, então a nossa força aplicada aqui é de 5 newtons. Beleza, pessoal? Alguém teve alguma dúvida nessa daí? Nada? Beleza. A B. Na B, ele pede o módulo da força que A exerce sobre B. Tá? Pessoal, se a gente for olhar aqui, ó, eu vou desenhar o bloco B aqui, tá? E vou desenhar tracejadinho o bloco A. O bloco A, pessoal, quando a gente empurra ele, aqui, ó, na junção dos blocos, está sendo exercida uma força que eu chamo força AB, que é a força que A está exercendo em B. Tranquilo? É como se eu transferisse essa força que eu estou aplicando aqui para lá. Então, um pouquinho da força total está ficando para ser aplicada só dentro do bloco A, tá certo? E o resto está indo para o bloco B. Beleza? Se a gente for parar para pensar, pessoal, essa força aqui, ó, é como se fosse a força principal que está sendo atuada aqui, ó. Então a gente pode calcular essa forcinha aqui só aplicando a segunda lei de Newton para o bloco B. Vocês concordam comigo? Então a força de AB é a massa de B vezes a aceleração. Isso daqui vai acabar dando, ó, 3,5, que é a massa do B, vezes 1. Então essa força AB é igual a 3,5 newton. Beleza? Tranquilo? Até aí tudo bem? Beleza. Então, ó, a C é um pouquinho mais chata. Ela pede para você calcular o módulo da força que B exerce sobre A. Porque é o seguinte, né, pessoal? Como a gente sabe lá da terceira lei de Newton, toda ação gera uma reação. Então, se nós estamos aplicando uma força aqui, A aplica uma força sobre B, e B acaba aplicando uma força sobre A. Né? Uma força de reação que eu falo, tá? Essa força aqui de reação, ela é resultado da força que está entrando aqui, que é essa força aqui, que a gente calculou de 5 newtons, tá? Menos essa força de reação, né? Que vai dar essa outra força BA aqui. Aliás, é essa força que está sendo aplicada e a força de reação aqui que A exerce sobre o conjunto inteiro. Beleza? É a força BA. Tranquilo? Então, ó, se a gente for parar para pensar, pessoal, ó, vocês estão vendo que essa força aqui, ó, ela está no sentido positivo. Certo? E essa força está no sentido negativo. A gente tem que aplicar as técnicas lá de equilíbrio. Só que essa coisa não vai tender a zero, porque não está parado. O conjunto não está parado, ele está em movimento.
tá? Como ele está em movimento, a gente vai ter que analisar por meio da equação lá, massa vezes aceleração, tá certo? A gente vai partir da equação da segunda lei de Newton também. Força, mas essa daqui é uma força resultante que a gente vai ter que analisar, é igual a massa vezes aceleração, beleza? Pessoal, olha aqui, ó. A força resultante nesse caso aqui é o resultado entre essa força e essa. Beleza? E olha quem está interagindo na coisa toda que a gente vai ter que analisar com mais calma. É o bloco A somente. Tá certo? Então, se a gente for parar para pensar, essa força resultante aqui, ó, ela vai acabar ficando assim, ó. F menos FBA. A força que B exerce sobre A. Tranquilo? Isso daqui é igual a massa. Mas qual massa? A massa do bloco A. Porque é ele que está participando da interação aqui por enquanto, que a gente está analisando. Tá bom? Não é o bloco inteiro. Tá? Nós só estamos analisando a reação de B em A. Então é a massa do bloco A vezes a aceleração. Tranquilo? Pessoal, ó, a força a gente tem é 5. A força aplicada. 5. FBA a gente vai calcular. Igual. A massa do bloco A é 1,5 e a aceleração é 1. Tranquilo? Esse 5 está aqui ó, com um sinalzinho positivo. Eu vou passar ele para lá com um sinal negativo. 1,5 vezes 1 vai dar 1,5. Então eu vou ter menos FBA é igual a 1,5 menos 5. Menos FBA é igual a menos 3,5 Newton. Como eu tenho menos aqui e menos ali, eu posso multiplicar por menos 1 e fica tudo FBA igual a 3,5 Newton. Beleza, pessoal? A gente viu que força resultante seria igual a F aplicada no bloco A. Não sei se vai servir para todas as situações, mas nessa deu. Então, Rodolfo, não serve para todas as equações, não. Se você fizer a análise desse jeito, você pode acabar errando, tá? Faz o passo a passo, porque é mais garantido, tá? Tem questões que você não vai conseguir fazer isso daí, não. Você vai achar no resultado errado. Porque você fez como se fosse só essa força sendo aplicada no bloco B, né? E aí você fez como sendo a reação do bloco B, mas não é esse o caso. Se você for parar para analisar, ó, você tem uma operação com vetores aqui, que tem um vetor no sentido positivo e um outro no sentido negativo, e quem acaba interagindo é o A. Tá certo? Como a minha força aqui é maior, é claro que vai haver uma aceleração para o lado de lá, como ele está dizendo no exercício. Tá? E se tem uma aceleração, eu não tenho equilíbrio. Se eu não tenho equilíbrio, eu não vou tender a zero isso daqui, tá vendo? Como a gente fazia lá em equilíbrio, tá? Então, isso daqui, ó, eu não vou tender a zero. Eu vou tender a quê? A interação que esse bloquinho vai... ao movimento, né, que esse bloquinho aqui vai causar, que é dado por massa vezes aceleração. Não é nem movimento, né? É a força que só esse bloquinho vai causar. Então, por isso que a gente só põe a massa dele. Tá vendo? Ó? É como se eu tivesse excluído o bloco B daqui e colocado só a força de reação dele. Eu coloquei até um vetorzinho menor aqui, porque é menor mesmo a força de reação. Né? Beleza? Então, faça a análise certinho. Você tem que usar os conceitos também que a gente aprendeu lá em peso e equilíbrio, tá? Que aí dá certo. Só que no caso, como não está em equilíbrio, então você tem que saber qual que é a interação aqui. É massa vezes aceleração, não tem jeito, mas é em cima só do bloco A. Desenhando, pessoal, vocês não vão ter problema, beleza? Esses exercícios tem que desenhar, tem que saber o que está acontecendo aí. Tranquilo? Alguém tem mais algum questionamento?
Tá tudo certo? Então, beleza. Então tá. Eu fiz a 3, a 11. Agora eu vou para... para 1 da página 33, né? 133. Aqui. Então vamos lá. Da página 133. Tranquilo? Ele fala assim, ó. Um bloco tem peso de módulo P200 N e está sobre um plano inclinado de 37 graus com horizontal. Então, de uma maneira meio tosca nessa. Essa 1 aqui, Rodolfo. Ó, então eu vou desenhar meu plano aqui, ó. 37 graus. Vou colocar meu corpinho aqui. E ele está falando, pessoal, que a força-peso nele é de 200 N. Tranquilo? Se calcularmos o módulo das componentes de peso, vamos obter Px igual a 120 N. E Py, que está aqui, ó. Na verdade, ela está até mais baixa aqui. Py igual a 160 N. Tranquilo, pessoal? Dá um terremoto aqui. Beleza, pessoal? Então, ó, ele pede para você como você explica o fato da soma dos módulos dos componentes ser maior que o módulo da própria força. Porque, ó, se eu somar a componente Y com a componente X, ó, é 280, né? Como que é maior que 200? É isso que ele pede para você explicar. Tá certo? Bom, pessoal, ó, para explicar primeiro, né? Nós não estamos falando de uma soma escalar. Nós estamos falando de uma soma vetorial. Certo? Então, primeiro ponto aí. Estamos falando de uma soma vetorial. Não é uma soma escalar. Isso, perfeito, Rodolfo. Não é uma soma escalar, né, pessoal? Então não dá para simplesmente sair somando a componente x com a componente y, que nós vamos estar incidindo em erro, tá? E como segundo parte da explicação, vocês poderiam colocar as contas, tá? Tirar a provinha aí, né? Ó, se nós temos uma... Eu vou desenhar como se estivesse ali, tá? Uma componente x para cá, uma componente y para cá, a gente pode calcular a resultante aqui, né? Ó. Beleza? Que é a nossa força P. Tá? Como que a gente calcula essa resultante? P é igual a raiz quadrada Px, que é 120 ao quadrado, mais Py, que é 160 ao quadrado. Tá? Isso daqui, se vocês fizerem as continhas, vai dar 200 N. Acreditem em mim. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, o que vocês tinham que colocar é que na primeira, né? Assim, primeira, assim, como modo de explicação, nós estamos falando de uma soma vetorial e não de uma soma escalar. Por isso que o método de soma, a soma entre aspas, ele é diferente, né? Tá bom? Doideira, né, Thiago?
Como é que 120 mais 160 dá 280, né? Beleza, pessoal? Então, primeira observação. Nós estamos falando de uma soma vetorial e não de uma soma escalar. Tá? Se nós estamos falando de uma soma vetorial, a gente tem que fazer de maneira correta. E a maneira correta aqui é, nesse caso, se eu tenho px e py, é eu calcular a resultante aqui por meio de Pitágoras, né? Pitágoras. Tá bom? Beleza, pessoal? Essa daí tranquila, né? Muito fácil demais. Coloquei só exercício fácil. Não foi não, Rodolfo. Tenho certeza que não foi. As respostas de vocês nas listas são sempre muito coerentes. De todos. Vocês são muito bonzinhos. E muito inteligentinhos. Uns fofos. Tranquilo? Essa daqui, beleza também? Ninguém tem mais nenhuma dúvida nessa? Então eu vou para a 9. A 9 é mais chata. A 9 está na página 138. Não podia deixar de colocar uma mais chata, né? Raul, fazer o quê? Raul de vez em quando dá umas... né? Tem que dar umas forçadas na barra, né? Então a 9 ela é um pouquinho mais chata, beleza? Mas tenho certeza que vocês conseguiram fazer. A 9 está na página 138. Tá? E vamos fazer ela. A 9, pessoal, ela já é um exercício que envolve atrito. Eu acho que o Rodolfo tinha perguntado para mim, né? Ô Raul, e aí? E quando tiver atrito? Pô, estamos vendo aí já. Quando tiver atrito, é isso daí que acontece, tá? É isso que a gente tem que considerar. Beleza? Vocês viram que é interessante, né? Que a gente tem um atrito estático. Eu vou até desenhar aqui, ó. A gente acaba tendo um atrito quando a gente está falando de... Quando a gente está falando de movimento de corpos, né, pessoal? Por exemplo, um blocão aqui, ó. Eu gosto do blocão porque é mais intuitivo, tá? Um blocão aqui sendo empurrado, pessoal. Para pensar, ó. Quando a gente começa a empurrar, imagina se tendo que empurrar um blocão aqui de 100 kg. Quando a gente começa a empurrar, vocês já perceberam que é um pouco mais difícil de começar, né? Isso daqui parece ficar travado no lugar e é ruim de começar. Mas na hora que começa, ele deslancha e vai embora. Então você vai empurrando assim, ó, sempre com a mesma força e ele parece que vai indo. Parece que ele vai indo sozinho, né? Se a gente for parar para pensar, pessoal, tem duas situações aqui que fazem com que a saída seja um pouco mais custosa, tá? Primeiro, que nós temos a inércia, né? Um corpo que está em repouso tende a ficar em repouso até que algo externo influencie nesse repouso, tá? E aí tem uma coisa que chama momento de inércia, que a gente não vai chegar a tratar aqui, que o momento de inércia é uma força que tende a deixar o negócio parado e aí você tem que fazer um esforcinho a mais para tirar dessa força de inércia. Tá certo? Desse momento de inércia. Uma segunda questão aqui é o atrito que está sendo aplicado por conta da força normal que está aqui, da força peso, né? E o atrito estático ele acaba tendo uma influência da inércia. Então, por isso que o módulo, o coeficiente de atrito estático, se vocês olharem, ele é sempre um pouco maior que o coeficiente de atrito cinético, tá certo? Porque quando a gente está com ele paradinho aqui, a gente tem a inércia tomando conta do negócio também, né? Então, por isso que o coeficiente lá de atrito estático, ele acaba sendo um pouquinho maior, tá, pessoal? Vocês perceberam aí? Se vocês olharem na tabela, quer ver? Na tabela da página... Na tabela da página 135, tá? Vocês vão ver ali, ó, coeficiente de atrito estático, ele é sempre um pouquinho maior. A não ser para o alumínio ali, que ele é um pouco menor, mas tem até um asterisco ali, ó.
Não se sabe, olha lá, por que existe uma ideia muito comum de que o coeficiente de atrito deva ser menor que 1. Não, isso daqui não valeu. Mas, se vocês perceberem, o coeficiente de atrito estático é sempre um pouco maior do que o coeficiente de atrito cinético. É por isso, tá? Porque a gente está envolvendo aí a inércia também no meio da coisa. Tranquilo, pessoal? Beleza? E aí, meus amorzinhos, ele pede... página 9 aqui. Página 138. Deixa eu voltar para a página 138 aqui. Eu pedi para fazer esse exercício e ele fala o seguinte, ó. Sobre a ação da força F constante, o bloco representado na figura abaixo sobe o plano inclinado. Tá? Então, a imagem aqui, ó, se alguém não está com o livro, é de um planinho inclinado. É de um plano inclinado de 37 graus. Aí nós temos um corpinho aqui, tá? E tem uma força puxando ele para cima, beleza? Aí ele fala que a massa desse corpo é de 2 quilos e o coeficiente de atrito cinético é de 0,2. Beleza? Outra informação que ele dá é que a gravidade aqui é de 10 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Tá nesse sentido aqui. Tá? A gravidade já está batida, né? Beleza, pessoal? Aí ele pede para determinar o módulo da força supondo que o bloco tenha. E aí ele dá as situações aí. Da letra A, B e C. Tranquilo, pessoal? Ó, primeira coisa que a gente tem que fazer nesse exercício é analisar as forças que estão atuando sobre esse bloco. Tá certo? Então eu vou tomar o ponto de referência aqui, ó, o meinho do meu bloco aqui. Tranquilo? Pessoal, se a gente for parar para pensar, esse bloco aqui está sob a ação da gravidade. Então a gente naturalmente tem uma força-peso que está sendo aplicado aqui na vertical, né? Vocês lembram lá da teoria. Essa força-peso sendo aplicada na vertical, ela gera uma componente X, que é a força que, assim, efetivamente vai fazer esse bloco descer, certo? E nós temos também uma componente Y dessa força, que é a componente que se opõe aqui, se opõe, né, com a força normal. Porque vocês lembram lá da teoria, a força normal ela é aplicada perpendicularmente ao plano, tá certo? E o que se opõe a ela para ter equilíbrio nesse sentido aqui, ó, é a componente PY da nossa força-peso. Tá certo? Então, se a gente for olhar aqui o nosso bloquinho, a gente tem essa situação acontecendo. Ó. Nós temos uma força PX. Essa eu fiz uma maluquice para resolver. Ô, Rodolfo, ó. A gente tem uma componente PX aqui, não é maluquice não, hein? Tem que fazer um negócio coerente aí. A gente tem uma componente PX aqui que está tentando puxar esse corpo para baixo. A gente tem uma componente PY que está se opondo à força normal. Então, ela tem mesmo módulo, mesma direção, né? Porque está nesse plano inclinado aqui de 37 graus, mas o sentido dela é inverso, tá? Não pode não. Toma cuidado aí com os métodos não ortodoxos. Porque às vezes você pode errar aí, tá bom? Toma cuidado aí. Depois eu vejo lá o que você fez. Então, pessoal, essa componente PY aqui, ó, ela acaba sendo o mesmo módulo da minha força normal, tá bom? Só que sinal invertido, tá? Beleza? Então, ó,
O que a gente vai ter que saber é essa componente Px e essa componente Py. Por quê? A gente tem que calcular a força de atrito que está aqui, que está atuando sobre esse corpo. E vocês viram lá, né, que a força de atrito cinético ela é dada pelo coeficiente de atrito cinético vezes a força normal. Por isso que a gente tem que saber a normal, tá? E a componente Px, para saber a força que está sendo exercida no sentido contrário dessa força aqui, tá? E bom, ó, se a nossa força-peso é dada por massa vezes gravidade, e a nossa massa é de 2 kg, a gravidade é 10, então nós temos que a força-peso é igual a 20 newtons. Tranquilo? A componente Px, pessoal, como ela está aqui, né? Ela refletida para cá, ela aqui ou ela aqui é a mesma coisa. Como ela está no cateto oposto do meu ângulo de interesse, então eu uso seno de 37 vezes a força-peso, que é 20. O seno de 37 aqui, ele é 0,6, tá? Então a minha componente Px aqui vai ser igual a 12 newtons. Beleza? A mesma coisa eu faço para a minha componente Py, mas ela está no cateto adjacente ao ângulo de interesse. Então eu uso cosseno de 37 vezes 20. Então a minha força Py aí, ela deu 16 newton. Então olha só, pessoal, ó, eu tenho força Px, força Py, né? Consequentemente tem a força normal. Eu consigo sair calculando as coisas, tá? Se eu parar para pensar no meu bloco aqui de novo, ó. Meu bloco ele tá aqui. Eu tenho uma força-peso de 20 newton, uma componente Py de 16 newton, uma componente Px de 12 newton, certo? Essa força sendo aplicada aqui que a gente vai ter que calcular, falta só o quê? Se ele está falando que tem atrito, falta a força de atrito cinético aqui, que a gente tem que calcular. Vamos calcular ela? Força de atrito cinético é dado pela normal vezes o coeficiente de atrito cinético. Isso daqui, a normal, é a mesma coisa que a Py, certo? Então, o módulo é 16 vezes 0,2. Isso daqui vai dar 3,2 newton. Beleza? Força de atrito cinético. Tranquilo, pessoal? Então a gente já sabe que tem duas forças agindo no bloco para trás, né? E uma para frente. Então agora que a gente vai começar a responder as questões. Certo? Fizemos nossas análises e nós vamos começar a responder essas questões. Tá? A letra A, ele pede a aceleração de módulo constante de 1 metro por segundo ao quadrado no mesmo sentido da força. Então ele pede para você calcular o módulo da força se a aceleração for de 1 metro por segundo ao quadrado no mesmo sentido da força. Força eu fiz direitinho. Beleza, Rodolfo. Isso que é o importante, tá? Então, pessoal, ó. O nosso bloco está aqui. Agora nós vamos analisar quanto que vale essa força aqui, certo? E nós já sabemos que nós temos a componente Px aqui puxando ele para baixo e a força de atrito cinético também puxando, tentando puxar ele para baixo. Beleza? Só que isso daqui, pessoal, ele não está em equilíbrio. Está tendo uma aceleração para o mesmo sentido da força aqui, ó. Ele falou, olha lá, ó, aceleração de módulo constante no mesmo sentido da força. Quer dizer que isso está sendo puxado para baixo. Então eu não tenho equilíbrio, tá? No caso então, ó, a minha força resultante, que é tudo isso daqui, que eu vou analisar, é igual a massa vezes a aceleração. Isso daqui vem da segunda lei de Newton, tá? Não tem jeito. Tranquilo, pessoal?
A minha força resultante aqui, se eu for olhar para dentro dela, ela vai ser o seguinte, ó. Essa força está indo para cima, ela é positiva. Então tá aqui. E é ela que a gente vai ter que calcular, né? Que a gente não tem o valor dela. Px está indo para o sentido contrário. Então, ó, menos Px. A força de atrito cinético também está no sentido contrário. Beleza? E isso daqui é igual a massa vezes aceleração. Olha que foi que eu fiz umas somas meio doidas de força é Px mais... Certo. Até aí não está tão errado assim, mas está esquecendo de considerar a massa de aceleração aí. Vamos ver aqui, ó. Aí você vê se o teu resultado bate, tá? Olha aqui, pessoal, vou substituir o valor, né? F é quem eu tenho que calcular. Px, que eu calculei aqui, é 12 newton. E FAC, que é a força de atrito cinético, é de 3,2. Isso daqui é igual a massa de 2 kg vezes a aceleração, que é 1. Ele falou lá, é 1. Então é 2 newton, certo? Então a força aqui, ó, que está acontecendo, nesse caso, eu vou passar o 12 que está aqui subtraindo para lá somando e esse 3,2 também somando. 12 mais 3,2 mais 2 vai dar 17,2 newton. Então a força que está sendo exercida, essa força aqui, ó, é de 17,2 newton. Beleza? Rodolfo, teu bateu aí? Ô Júlia, não tem problema fazer a fórmula grande não, tá? Se deu o resultado certo, é isso daí que vale. Deu certo, Rodolfo? Beleza. No caso, você já jogou para o outro lado. Isso, você fez exatamente isso, mas você já jogou para o outro lado antes, né? O teu não bateu, Naveiro? Aonde você errou aí? Nessa força resultante, eu jurava que tá errado na minha forma. Tem que tomar cuidado aí com essas formas loucas que vocês fazem aí, hein? Tá? Para não fazer coisa doida. Beleza, pessoal? O que vocês têm que parar para analisar aqui é o seguinte, ó. Que existe uma força resultante. Claro, não tem jeito, tá? Se existe uma força resultante, eu tenho que ver o que está acontecendo. E aí é a mesma ideia lá de equilíbrio. Só que ao invés de você igualar isso a zero, você não vai igualar a zero, você vai igualar ao resultado da força, aí, né, que é massa vezes aceleração. Tá? Porque tá tendo movimento. Ele falou, ó, tá tendo uma aceleração de módulo 1,2. Então tem movimento, tem velocidade alternando, tá bom? Beleza? Por isso que não tende a zero aqui. Mas a análise que você tem que fazer dentro da força resultante é o mesmo. Ah, tá certo, Rodolfo. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Mas tome cuidado, faça a análise aqui da força resultante para você não se confundir, tá bom? Apesar que aí eu tenho certeza que você não se confundiu. Mas você sabe por que o Px e o micro Cn tá positivo, né? Você vê, ó, eles eram uma força contrária à força principal aqui. E aí eu passei para lá, para isolar o F. Por isso que eles ficaram positivos, tá? É só por isso, beleza? Tranquilo, pessoal? E aí, meus amorzinhos, isso daqui, ó, já é a análise que a gente tem para fazer as outras. Tá? Essa equação aqui, ó, vale para todas as situações aí que ele descreve. Na B, ele pede para você calcular a força para uma velocidade constante no sentido ascendente. B, pessoal, ascendente é o que vai crescendo. Então, é nesse sentido aqui, ó. Tá? Isso, Gabriel.
Sempre vai ser essa nomenclatura? Não, né? A força resultante é resultado... É um resultado, né? Claro que é resultante. Mas essa força resultante aí, você tem que analisar todas as forças que estão envolvidas no teu bloco. Ou na tua massa ali, tá bom? É por isso que eu coloco força resultante. E aí se você vê, ó, a força estava indo para cima, essa força F, e Px de força de reação e força de atrito aqui estava indo no sentido contrário. Por isso que eu coloquei elas com um sinalzinho negativo aí, tá? Entendeu? F está no sentido positivo, tá bom? A B, pessoal, ele pede para você calcular a força se tiver uma velocidade constante no sentido ascendente. Pessoal, velocidade constante quer dizer que não teve aceleração. Então a aceleração vai ser zero. Tá? Então é a mesma equação aqui. Ó, a gente vai ter que calcular a força menos Px menos força de atrito cinético igual a massa vezes a aceleração. Só que nesse caso a aceleração é nula. Então essa parte aqui vai tender para zero. Então a força vai ser só o Px e o FAC, eu vou passar para lá. Px vale 12, F de AC vale 3,2. Isso daqui vai dar 15,2 Newton. Beleza? Se nós temos velocidade constante, né? Então nós não temos aceleração. Alguém não entendeu essa parte? O que faltou para mim foi autoconfiança nessa resposta. Pois é, eu acho que você sabe fazer. Vocês todos sabem fazer. Às vezes vocês falam, eu acho que está errado. E pessoal, não esqueçam, tá? No final do livro tem as respostas. A partir da página 278 tem as respostas de todos os exercícios. É só vocês olharem lá, tá? Beleza? E aí, pessoal, na C, ele pede para calcular a força se a aceleração for constante no sentido oposto da força. Tá? Então, quer dizer, ao invés dessa aceleração tá para cima aqui, ela tá para baixo. Quer dizer, ela está com sinal negativo. Tá? Então, ó, mesma coisa. Força menos Px menos força de atrito cinético é igual a massa vezes uma aceleração negativa. Tranquileba? Nós vamos ter aqui, ó, a massa é 2, a aceleração é menos 1. Então nós vamos ter força menos 12 menos 3,2 é igual a menos 2. Tranquilo? A gente vai passar menos 12 e menos 3,2 vai dar menos 15. Para o lado de lá vai dar mais 15. Com menos 2, a força então é 13,2 Newton. Tranquilo? Beleza, pessoal? Alguém teve alguma dúvida aí? Px. Você inverteu o sinal. Você inverteu o sinal de todos. Mas tá certo. Tá certo, não deixa de estar errado. Aí eu não sei qual foi a lógica da tua cabeça, mas tá certo, tá? Tranquilo? Porque se você perceber, olha lá, ó, você colocou o F, você colocou que é a força que você tem que calcular negativo e os outros dois positivos. Tá? E usou a aceleração positiva também, né? Claro. A matéria da prova vai ser da aula 10 e 11, então. Isso. Aula 10 e 11. Deixa eu ver aqui no livro. Isso. Aula 10 e 11 só. Tá bom? Exatamente. E aí vai ser semana que vem, tá, pessoal? Bom, exercício aqui, ninguém tem dúvida? Todo mundo tranquilo? Tá. Então, pessoal, ó, os exercícios são esses. Estava tranquilo.